Eu nasci em Irati, 70 quilômetros daqui de Rio Claro, né? E nasci numa família de poloneses por parte da mãe. E da onde que vem esse amor pela Polônia, pela cultura polonesa? Porque nós morávamos, nossa avó, Albina, que era de origem polonesa, nascida em Irati, ela, ela morava conosco e desde pequeno teve uma influência muito grande por parte da avó, e mesmo a minha mãe fala polonês, né? O pai é de origem italiana. Então, desde pequeno a gente se criou. Eu sempre ia com a minha avó nas irmãs dela, nos domingos, e são daquelas famílias tradicionais de poloneses que falavam polonês, né? Tiveram a escola polonesa em Irati e tinham muito amor e liam Luther, né? O jornal Luther, aqueles calendários também que vinham dos Estados Unidos, discos da Polônia de folclore. Então a avó gostava muito e desde pequeno eu sempre fui muito apegado com ela e fui gostando. Depois Irati também é uma cidade que 60% ou mais é de origem polonesa, né? Daí tem o Clube Polonês Irati, que também tem ligação com a história da família da minha avó, meu bisavô. Meu bisavô ele foi um líder em Irati, da escola polonesa, na escola Wolność, Liberdade, que depois virou clube, e também da igreja São Miguel. Ele foi o primeiro presidente da Irmandade de São Miguel, a construção da primeira igrejinha, né, que agregava os poloneses, né. E é claro, a influência é que a gente nasceu e se criou no meio dos poloneses praticamente, né. E a gente foi aprendendo desde pequeno. Dos 4 irmãos que nós somos, eu fui o único que mais me interessou, minha irmã também, né? E até os 20 anos eu estudei, trabalhei, também fiz parte do grupo folclórico Lublin, de Irati, desde o início, programa polonês, Godzina Polska, também a gente de vez em quando se preparava para declamar versinhos, né? Nos domingos. E essa foi a influência, né? Aí surgiu a oportunidade de estudar na Polônia. A Congregação Sociedade de Cristo colocou uma nota no jornal Luther, convidando os jovens a conhecer a congregação em Curitiba, que é a sede. E eu escrevi, né? Escrevi, na época era o padre José Pochva, e ele respondeu. E primeiro quem foi nos visitar, a pedido do padre José, foi o padre Jorge Sova, que trabalhava em Malé, e aqui de Rio Claro o padre Stanislau Gugulski. Então foi a primeira visita que eles fizeram na minha casa, e com a cartinha que eu escrevi para o padre José, né? Depois foi marcado o encontro em Curitiba, lembro que era fim de ano, se não me engano, 86, final de 86. E daí eu conheci a congregação, né? E já dizia no jornal, e depois conhecendo lá, o padre José Pochva era o provincial, o padre Benedito Grzymkowski era o vice, reitor da missão católica. Também nesse meio tempo a gente sempre participava, todos os anos eu ia com a avó para Curitiba, no Bosque João Paulo II, né? Último domingo de agosto, a festa polonesa. Então a gente, acho que uns 3 anos que todos os anos a gente ia, né? A programação dessa festividade no Bosque sempre saía no Luder, né? Então fui conhecendo mais e depois desse encontro com o padre José, gostei, daí terminei a contabilidade e daí a gente decidiu, né, ir para a Polônia estudar na Congregação Sociedade de Cristo, né? Mas da minha casa tinha uma influência muito forte, nós tínhamos o Potek, né? Esse grupo folclórico, de vez em quando tínhamos missa em polonês na igreja São Miguel, e eu sempre acompanhei minha avó, né? Então seria essa a influência, né? A gente viajou no começo de julho de 1987 de navio, foi ainda outro colega, padre Ivanor, né? Navio polonês Maior Hubal, era um navio cargueiro. Daí padre José de Curitiba, nós fomos até a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e lá embarcamos, né? Tudo foi novidade, eu nunca tinha viajado, saído para fora, né? E mesmo no navio, era navio polonês, e a gente já teve contato com a Polônia lá dentro do navio. Chegando em Gdańsk, o padre Francisco Adamczyk estava nos esperando, né? E eu lembro que a gente viajou também com o padre Zygmunt Gdaniec, né? Que foi pároco
em Quedas do Iguaçu com a irmã dele. Foram as últimas férias que ele foi com a irmã dele para a Polônia. Chegando na Polônia, claro, a emoção, né? Terra dos antepassados, a gente não sabia se chorava, se não acreditava que estava na Polônia. A minha avó teve na Polônia em 1974, né? Quando justo ela estava quando a Polônia ganhou do Brasil no futebol, né? Então marcou bastante isso. E daí viajamos de trem, era verão, calor, viajamos a noite inteira, chegamos em Poznań lá pelas 9 da manhã, o padre superior estava esperando, e daí para o almoço, depois ganhamos um quarto, e para mim foi tudo assim, eu imaginava que um dia ia estudar na Polônia e que estaria lá, né? Dificuldades com a língua, né? Eu entendia bastante, eu tive aula com a minha avó durante um ano, mas sabe como é que é? Uma coisa é a gente estudar fora, outra coisa é estar no país, né? Então, eu entendia tudo, o colega não tanto, né? Mas os poloneses receberam nós muito bem, ficamos lá com os seminaristas. Depois a gente foi passear em Zakopane, né? Antes de começar o noviciado. E daí, mais ou menos um mês, né? Um mês e pouco, viajando pela Polônia. E daí fomos para Murkowo. Daí em Murkowo, claro, já aspirantado e já o ano canônico, né? Se preparando para o noviciado na Congregação Sociedade de Cristo. Dificuldades, claro, da língua, mas eu não senti choque nenhum, eu entendia, né? Eu entendia bastante. E depois, durante um ano de noviciado, a gente já foi melhorando o polonês, tínhamos aula de polonês, né? O tempo todo. E o convívio com os outros poloneses, acho que é a melhor escola que tem, né? É bom, claro, estando na Polônia, e como eu já disse, a gente sempre tinha esse sonho, né? Estudar fora, no exterior, e Polônia, né? Terra dos nossos antepassados, e eu sempre tive um amor muito grande pela Polônia e queria saber muito sobre o país. Estando na Polônia, o próprio estudo, né? A história da Polônia, o lugar, mesmo Poznań, né? Um lugar histórico, onde tem a Catedral São Pedro e São Paulo, o batismo da Polônia. Então a Polônia, todos os lugares são históricos, né? Então a gente, claro, aproveitou o máximo, e eu gosto de história. Então, mesmo viajando pela Polônia nas férias, é uma aula de história, né? Vivendo nesse país e qualquer outro país, né? Eu acho que não tem nem o que explicar. A gente é uma universidade o tempo todo, né? Na Polônia eu aproveitei muito assim, eu gostava nas férias, quando a gente podia ir na casa dos colegas, né? Do que moravam no interior. Eu sempre gostei do interior, né? Eu queria muito conhecer como é que é as aldeias na Polônia, os costumes, folclore, eu sempre gostei de folclore, etnografia. Então lá tinha muito disso, né? E a gente, quando ia nas férias, né, na casa dos colegas, então a própria paróquias, a história das igrejas, das paróquias, né? Cada lugar na Polônia são paróquias de 500, 600 anos, 1000 anos, né? Então tem como explicar, né? Para quem gosta de história. Como eu procurei meus parentes, Stary Szełkowice, na Baixa Silésia, né? Baixa Silésia, Dolny Śląsk. Marcin Smolka, achei no cemitério, eu lembro que eu escrevi para o padre, e o padre mandou uma carta, eu fui até lá e achei lá o batistério de Marcin Smolka, que foi o segundo grupo de poloneses que chegou em Pilarzinho. O primeiro veio para Itajaí, foi para Pilarzinho. Já do meu bisataravô, ele já veio direto para Curitiba, Pilarzinho, né? E é claro, de lá vieram para Irati, daí é outra história, né? Mas procurei, sim. Procurei lá e me emocionei. E o pároco na época foi muito bom e me ajudou bastante, né? Na minha família já teve um que, por parte da avó, que estudou na Polônia, fez engenharia na Polônia, arquitetura na Polônia, né? Inclusive Smolka, da família Smolka. Então a gente, através dele, a gente se animou mais ainda para estudar na Polônia, ele incentivou muito, né? Como padre, eu sou o primeiro de Irati. Quando souberam Irati que eu ia para a Polônia, já que eu era envolvido no grupo folclórico polonês Lublin, e a colônia polonesa em Irati é forte, então a alegria foi grande, né? Foi muito grande, e mesmo antes de me despedir para viajar para a Polônia,
a gente viu a alegria das pessoas, né? Porque quarta geração e o bisneto, tataraneto foi estudar na Polônia. Então tem um significado muito profundo isso, né? Na Polônia, claro, terminando os estudos, me ordenei diácono na Catedral São Pedro e São Paulo, em Poznań, no dia 23 de junho de 1993. Meus pais estavam lá, minha tia, irmã da minha avó. Voltando ao Brasil depois dos estudos, claro, foi marcada a minha ordenação na minha paróquia, Paróquia Nossa Senhora da Luz, e foi um grande evento na cidade de Irati. Parou a cidade, uma grande preparação, e como o rito de ordenação é rico, é igual na Polônia aqui, né? Mas a igreja ficou lotada e a gente era muito conhecido na cidade também, muito envolvido na cidade. Então foi um dia muito especial. E na igreja, depois no clube polonês teve um almoço. À tarde, depois do almoço, o grupo folclórico Lublin se apresentou, o grupo ucraniano também se apresentou. À noite eu rezei a primeira missa no mesmo dia. À noite eu rezei a primeira missa, porque Irati, Nossa Senhora da Luz é a padroeira de Irati, 8 de setembro, né? E é feriado, foi numa quinta-feira. Então estava lotada a igreja de manhã na ordenação, e na primeira missa à noite, me parece que até tinha mais gente assistindo a primeira missa, né? Qual a diferença da ordenação na Polônia e aqui? Aqui envolve mais as capelas, o povo, né? Mais assim popular, podemos assim dizer. Na Polônia é bonita também a ordenação, porque lá é na catedral, né? Então os familiares nem todos podem vir na ordenação. O que é bonito na Polônia é a primeira missa, a primícia. Daí sim, daí participei de várias, né? Então é bonito porque tem todo um cerimonial, a bênção dos pais na casa, depois tem aquela orquestra dentro, né, que vai tocando até a igreja, os coroinhas, estandarte. Lá a gente vê mais a tradição, né? Dizem que antigamente também era assim aqui no Brasil, né? E daí o que seria aqui para nós a ordenação, eu acho que a festa maior é a primeira missa, a primícia, né? A primeira missa do padre na paróquia, no lugar onde ele nasceu, se criou, e na igreja paroquial dele, né? E claro, a diferença é a festividade, né? A alegria do povo de ter mais um padre, mais um sacerdote. No Brasil, de modo especial, porque temos poucas ordenações, né? A minha ordenação foi assim, fazia 40 anos que não se ordenava nenhum padre na minha paróquia, então a alegria foi grande, né? Quando eu me ordenei padre, eu fui ser vigário em Balsa Nova, né? 2 anos em Balsa Nova com o padre Benedito Grzymkowski, depois 6 meses em Santana de Cruz Machado com o padre Daniel, daí 2 anos em Campo Largo com o padre João Nowinski. De lá eu fiquei 1 ano em Irati, ano sabático, em 98. Em 99 eu fui para Guarani das Missões, ser vigário com o padre Ivan Macheski, 3 meses. E de lá eu recebi o decreto que ia ser pároco em Áurea, isso no Rio Grande do Sul, né? 1º de maio de 1999. Claro que nessas paróquias onde eu passei, são paróquias que têm história da imigração polonesa, tem raízes, né? Tanto Balsa Nova como Campo Largo. Já são mais paróquias não tão de interior, mais urbanas, né? Mas as pessoas que a gente encontrou eram paróquias boas, né? Espiritualmente falando, trabalho tinha bastante, e a gente até era novo, entusiasmado, né? E sempre a gente trabalhou, né? Obedecendo ao pároco, fazendo o que ele pedia. Eu acho que o mais importante é quando eu assumi a paróquia de Áurea, né, como pároco, daí, né, em 99. Daí foi uma grande responsabilidade, e uma paróquia onde 95% ou mais é de origem polonesa. Claro que a paróquia de Áurea já tinha uma estrutura e um trabalho não só de espiritualidade, mas também da cultura polonesa, né? Questão de grupos folclóricos, também aqui eu sempre gostei e ajudei, né? Tinha as Braspóis, funcionava em Balsa Nova, Campo Largo, também ajudei
a criar os grupos folclóricos lá, né, que funcionam até hoje. Guarani das Missões eu fiquei pouco tempo, mas também tinha as festividades polonesas também, grupo folclórico. E Áurea também, já cheguei lá, já tinha a Braspol, já tinha o grupo Auresóvia, e a maioria das capelas eram de origem polonesa, né, falavam polonês, e a gente também, sempre na quaresma, como vigário e depois como pároco lá em Áurea, a gente cuidava, né, de manter na quaresma, ainda tinha Gorzkejali em Áurea, missa em polonês, via sacra em polonês, né? Então isso é que eu lembro assim, né, de que a gente continuou aquilo que já existia, né? E é o carisma da congregação que eu já fazia parte e gostava, né? Pois é, agora já 11 de março vai fazer 8 anos que eu sou pároco aqui em Rio Claro do Sul. E além de ser uma paróquia histórica, né, até na história da imigração polonesa no Paraná, nós já temos aqui também a igreja, a paróquia mais antiga da diocese, e acho que não só da diocese, mas da região sul do estado do Paraná, né? E também santuário, né? Santuário desde 1996, né? Santuário da Diocese de União da Vitória. É um lugar interessante porque a maioria aqui é de origem polonesa, com algumas famílias ucranianas, mas mesclado polonês com ucraniano, todos falam polonês, né? E é uma paróquia que, assim, quem morou na Polônia acha que está numa aldeia polonesa. Claro que muita coisa mudou, mas ainda esse espírito do povo, de religiosidade, é bem forte aqui em Rio Claro do Sul, né? Nossos padres aqui trabalham desde 1970, né? E todos que passaram aqui não queriam sair daqui, né? Não queriam sair daqui não pelo lugar, mas pelo povo, né? Que valoriza muito o padre polonês, muito mesmo. Eles gostam e a gente está continuando aquilo que já existia na paróquia, né? Aqui, por exemplo, evangélicos tentam e não conseguem. Até algumas famílias que saíram, voltaram, né? E eles gostam muito de participar das missas. E como eu já falei, né? Aqui, quaresma, eles jejuam. Temos aqui na sexta-feira a Via Sacra em polonês às 3 horas, lota a igreja, continuando com a missa em polonês, à noite em português, né? Temos aqui, como em todas as paróquias, finados, os Vipomink, também em preparação para o Natal, cantamos colenda. Acho que de todas as paróquias que eu passei aqui, ainda que é mais forte esse sentimento e a língua polonesa, né? Então é uma paróquia muito importante até para a nossa congregação, a paróquia de Rio Claro do Sul, né? Não faz tempo comemoramos 100 anos da morte do primeiro pároco, né? E a gente mobilizou toda a paróquia, né? Voltando um pouco da história. E eu me sinto orgulhoso e feliz de estar aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Rio Claro do Sul. Alegrias, sempre tem alegrias. Claro, tem problemas, tem tristezas, acho que na vida de cada padre, né? Mas a alegria de sentir que está na vocação certa, acho que essa é a resposta, né? Se vale a pena ser da congregação, apesar que hoje a gente já tem aqui quinta, sexta geração, mas o carisma da Congregação Sociedade de Cristo não é mais só manter em língua polonesa, mas, por exemplo, eles sabem que nós somos especialistas da cultura, da imigração. Isso eu sinto seguido aqui, pessoas de fora que nasceram aqui, estão em São Paulo, Rio de Janeiro, ligam, né, para saber dos antepassados, ou então procuram a gente para saber da história da imigração da Polônia, estudantes, né? Eu acho que essa seria a diferença, né, do carisma da congregação. Vale a pena sim, é pena que temos poucos padres, porque hoje tem um grande interesse pela Polônia. Claro, hoje tem tudo na internet, né? O padre não vai resolver tudo e também, mas eles querem conversar com alguém que morou na Polônia, alguém que conhece a cultura polonesa, né? E se interessam, principalmente os que são de origem polonesa.